Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos determinar uma fórmula para calcular o ângulo entre retas. Considere as retas RS. Relembrando um pouco da aula sobre posição relativa entre retas, nós sabemos que se duas retas estão no plano ou no espaço, podemos ter essas duas situações, elas serem paralelas ou elas serem concorrentes. No caso das retas estarem no espaço, temos ainda uma terceira possibilidade, que é essa daqui, onde as retas são reversas. Vamos definir o que vem a ser o ângulo formado por essas retas em cada uma dessas situações. Se a reta R e a reta S forem paralelas, então diremos que o ângulo entre elas é zero. Por outro lado, se as retas R e S são concorrentes, então diremos que o ângulo entre elas é igual ao menor ângulo determinado por elas. E por que o menor ângulo? Ora, se nós analisamos aqui a figura de duas retas concorrentes, nós percebemos que são formados quatro ângulos. Dois ângulos são agudos, ou seja, menores do que 90 graus, e dois ângulos são obtusos, ou seja, maiores do que 90 graus. É óbvio que podemos ter o caso particular, onde os quatro ângulos são iguais a 90 graus. Pois bem, vamos então definir que o ângulo entre as retas R e S será o menor ângulo formado entre elas. Ou seja, nesse caso geral, perceba que o menor ângulo vai coincidir com o ângulo agudo. E no caso particular de todos os ângulos serem iguais a 90 graus, o ângulo será, evidentemente, 90 graus. Por fim, se as retas R e S forem reversas, nós diremos que o ângulo formado entre elas será igual ao ângulo entre a reta R' e S, onde R' é uma reta paralela a R e concorrente a S. Ou seja, nós vamos pegar uma reta que seja paralela a R, essa reta nós vamos chamar de R', e de tal modo que essa reta intercepte a reta S, ou seja concorrente com a reta S. O ângulo formado entre R e S nós vamos definir como o ângulo formado entre R' e S. Vale chamar a sua atenção para um detalhe. No caso particular, onde o ângulo entre as retas for igual a 90 graus, por essa definição que acabamos de ver, podemos ter uma situação como esta, onde as retas serão concorrentes e terão, portanto, um ponto em comum, e podemos ter essa outra situação, onde as retas são reversas e, portanto, não terão ponto em comum. Alguns autores preferem chamar o caso onde as retas concorrentes formam 90 graus de perpendicular. Já o caso onde as retas reversas formam 90 graus, costumam chamar de ortogonais. Entretanto, existem outros autores que não fazem diferença entre esses dois casos. Esses autores usam as palavras perpendicular e ortogonal como sinônimos, ou seja, tanto faz as retas serem concorrentes ou reversas. Se o ângulo formado por elas for 90 graus, ambos os casos serão chamados de perpendicular ou de ortogonais. Precisamos agora determinar uma fórmula para calcular o ângulo entre retas concorrentes, pois, no caso delas serem paralelas, nós já definimos como zero. E no caso delas serem reversas, nós transformamos o problema em um caso delas serem concorrentes. Considere as retas R e S concorrentes, como ilustram aqui essas figuras. Essas retas irão determinar quatro ângulos, dois deles serão agudos e dois deles serão obtusos. O ângulo agudo nós estamos chamando aqui de alfa. Lembrando que esses ângulos agudos serão congruentes, já que eles são opostos pelo vértice. Por outro lado, os ângulos obtusos nós estamos chamando de beta. Mais uma vez, vale lembrar que eles serão congruentes, pois são opostos pelo vértice. Nessas retas R e S, nós tomamos dois pares de vetores diretores distintos. No primeiro caso, nós tomamos os vetores diretores dr e ds, e no segundo caso, nós tomamos os vetores diretores d'R e d'S. O ângulo alfa está sendo formado pelos vetores dr e ds. Já o ângulo beta está sendo formado pelos vetores d'R e d'S. Como o ângulo alfa é maior ou igual do que zero e menor ou igual do que 90 graus, sabemos, lá dos conhecimentos de trigonometria, que o cosseno de alfa será maior ou igual do que zero. Por outro lado, como beta é maior do que 90 graus e menor ou igual do que 180 graus, sabemos que o cosseno de beta será menor do que zero. Temos, então, o seguinte: cosseno de alfa é igual a o produto interno entre dr e ds sobre módulo de dr vezes o módulo de ds.
E essa expressão inteira deverá ser maior ou igual do que zero. Lembrando que essa fórmula toda que eu coloquei aqui vem lá dos conhecimentos sobre ângulo entre vetores. Se você não se recorda disso, eu recomendo que você assista novamente a aula sobre produto interno. Já o cosseno do ângulo beta será igual a o produto interno entre d'R e d'S sobre o módulo de d'R vezes o módulo de d'S. E essa expressão toda deverá ser menor do que zero. Nós temos aqui, então, um problema. Da forma como definimos o ângulo entre retas concorrentes, nós devemos tomar o menor ângulo formado entre elas, que nesse caso será sempre o ângulo agudo, ou então, no caso particular, onde o ângulo for igual a 90 graus. Entretanto, nós vamos começar escolhendo um par de vetores diretores para as retas RS. Acontece que, como nós vimos aqui nessas duas figuras, às vezes os vetores diretores escolhidos vão formar exatamente aquele ângulo agudo que eu estou procurando. Mas algumas vezes os vetores diretores escolhidos vão formar o ângulo obtuso, que é o que eu não estou querendo, pois eu quero o menor e não o maior. O que fazer então nesse caso? Ora, é simples, basta tomar o suplemento desse ângulo, ou seja, aquele ângulo que somado a ele seja igual a 180 graus. Esse outro ângulo será exatamente o menor ângulo que eu estou procurando. Em resumo, eu começo escolhendo dois vetores diretores para as retas RS. Se o ângulo formado entre eles já for o agudo ou o de 90 graus, o problema já está finalizado e este será o ângulo formado entre as retas RS. Mas se o ângulo formado entre os vetores diretores que eu escolhi for o obtuso, eu simplesmente calculo o suplemento dele e tenho o ângulo que eu desejava. Vale destacar ainda que eu saberei qual dos dois casos aconteceu analisando o sinal para o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores diretores que eu escolhi. Se aquele cosseno for positivo ou nulo, eu já sei que escolhi o ângulo agudo ou o ângulo de 90 graus. Por outro lado, se o cosseno daquele ângulo for negativo, eu já sei que acabei escolhendo o ângulo obtuso. Para evitar ter esses dois casos, seria interessante criar uma maneira de, não importando os vetores diretores escolhidos, o ângulo encontrado seja sempre o agudo ou de 90 graus. Veremos como fazer isso a seguir. Os ângulos alfa e beta são suplementares, ou seja, eles formam 180 graus. Acontece que lá dos conhecimentos de trigonometria, nós sabemos que quando dois ângulos são suplementares, o cosseno do ângulo obtuso é igual a menos o cosseno do ângulo agudo. Ou seja, nesse caso aqui, o cosseno do ângulo beta é igual a menos o cosseno do ângulo alfa. Em resumo, quando dois ângulos são suplementares, o que muda em relação ao cosseno deles é apenas o sinal, mas em módulo eles possuem o mesmo valor. Diremos então que o ângulo θ entre as retas RS é tal que o cosseno de θ é igual ao módulo do produto interno entre dr e ds sobre o módulo de dr vezes o módulo de ds, onde dr e ds são vetores diretores quaisquer para r e para s. Ao efetuar esse módulo, perceba o seguinte, que o resultado dessa expressão inteira será igual a zero ou positiva. Com isso, nós garantimos que o ângulo que estamos escolhendo é sempre o agudo. Por quê? Ora, nós sabemos que o cosseno de beta e o cosseno de alfa, em módulo, possuem o mesmo valor. Então, ao efetuar esse módulo aqui, eu sempre estarei encontrando um número positivo ou nulo e cujo valor é igual ao cosseno de alfa. Ou seja, o cosseno de θ será igual ao cosseno de alfa, de onde vamos concluir, aqui nesse caso, que θ será igual a alfa, como nós desejamos, já que nós definimos o ângulo entre as retas concorrentes de modo a ser o menor formado entre elas. Bem, nós podemos desenvolver um pouco mais essa expressão e simplificá-la. Como? Ora, aqui no denominador já aparece um número que é positivo, pois temos a multiplicação entre dois módulos, e cada um desses módulos vai gerar um número positivo. Já no numerador, é que nós temos um valor que pode ser positivo ou negativo. Nesse sentido, então, precisamos efetuar o módulo apenas no numerador, pois no denominador nós já temos um número positivo. Dessa forma, o ângulo θ entre as retas RS será tal que cosseno de θ é igual ao módulo de dr interno ds sobre o módulo de dr vezes o módulo de ds. Para não haver confusão, é sempre bom destacar que esse módulo com barra simples é o módulo usado para números, ou seja, para escalares.
que vai ser exatamente o caso aqui no numerador, onde nós temos o resultado de um produto interno, que nós sabemos que é um escalar. Já esse módulo com barras duplas é usado para vetores, como é o caso aqui no denominador. Vejamos, então, um resumo do procedimento para calcular o ângulo entre duas retas. Sejam as retas RS. Temos que o ângulo θ entre as retas RS é tal que cosseno de θ é igual ao módulo de dr interno ds sobre o módulo de dr vezes o módulo de ds, onde dr e ds são vetores diretores de RS, respectivamente. Observação: esta fórmula serve para determinar o ângulo entre RS, não importando a posição relativa entre elas. Ora, no caso das retas serem concorrentes, nós já vimos que é exatamente esta fórmula. Por outro lado, no caso das retas serem reversas, nós já vimos que é apenas um caso particular do caso onde elas forem concorrentes. Então, esta fórmula também irá funcionar. E, por fim, se as retas forem paralelas, ao efetuar essa conta, você vai perceber que o valor encontrado para o cosseno do ângulo será igual a 1, o que significa que o ângulo é zero, como nós já queríamos pela nossa definição. Façamos um exercício. Determine o ângulo entre as retas abaixo. Item A. Temos a reta R de equações paramétricas x igual a menos 3 mais t, y igual a 6 mais t e z igual a 5. E a reta S de equações paramétricas x igual a menos 2, y igual a 7 menos m, z igual a 5 mais m. No item B, temos a reta R de equações paramétricas x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 2 menos t e z igual a 1 menos t. E a reta S de equações paramétricas x igual a menos 2 mais m, y igual a 2 mais 2m e z igual a 3 menos 3m. Vejamos a resolução do item A. Temos as retas RS com essas equações paramétricas. Os seus vetores diretores são, respectivamente, dr igual a 1, 1, 0 e ds igual a 0, menos 1, 1. Sendo assim, o ângulo θ entre RS é tal que o cosseno de θ é igual ao módulo de 1 vezes 0 mais 1 vezes menos 1 mais 0 vezes 1, isso tudo sobre a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado vezes a raiz de 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Fazendo todas essas continhas, vamos obter que o cosseno de θ é igual a meio. Temos, então, que θ é igual ao arco cosseno de meio, que é igual a 60 graus. Nesta parte, para chegar nessa conclusão, eu estou usando conhecimentos de trigonometria. Se você não se recorda deste conteúdo, é interessante que você faça uma revisão sobre ele. Observação: algumas pessoas usam a notação cosseno a menos 1 ao invés de arco cosseno para representar a função inversa do cosseno. Inclusive, em muitas calculadoras científicas, você vai encontrar esta notação de cosseno a menos 1 ao invés desta notação arco cosseno. Vejamos agora a solução do item B. Temos as retas RS com estas equações paramétricas e os seus vetores diretores são, respectivamente, dr igual a 2 menos 1 menos 1 e ds igual a 1, 2, menos 3. Sendo assim, o ângulo θ entre RS é tal que cosseno de θ é igual ao módulo de 2 vezes 1 mais menos 1 vezes 2 mais menos 1 vezes menos 3, isso tudo sobre a raiz de 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado, e isso vezes a raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Fazendo todas essas continhas e as devidas simplificações, você vai obter no final cosseno de θ é igual a raiz de 21 sobre 14. Temos então que θ é igual ao arco cosseno de raiz de 21 sobre 14 e usando, por exemplo, uma calculadora científica, obtemos que isso é aproximadamente 70,89 graus. Esta aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.